O desembarque na praia de Omaha, 6 de junho de 1944. Praia de Omaha, Normandia. O rugido dos motores das lanchas de desembarque ecoa como um trovão abafado sobre as ondas agitadas do Canal da Mancha. Você sente o balanço violento do barco, o sal do mar misturado ao suor e ao vômito dos soldados amontoados ao seu redor. O ar está carregado de um cheiro acre de diesel e medo palpável. Coronel George Taylor, do 1º Batalhão da 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, agarra a borda da lancha LCA-1, seus olhos fixos na costa francesa que se avizinha como uma muralha cinzenta sob o céu nublado. Explosões distantes iluminam o horizonte e o chiado do rádio corta o ar. Setor Bravo, preparem-se para impacto, fogo inimigo intenso. A lancha avança, cortando as águas frias, enquanto morteiros alemães da 302ª Divisão de Infantaria chovem sobre a frota aliada. Um projétil atinge uma embarcação vizinha, e gritos perfuram o caos. Homens voando para o mar, corpos flutuando como destroços. Taylor, um homem de 38 anos com cicatrizes de batalhas anteriores na África, murmura uma prece silenciosa, ajustando o elmo M1 e verificando o carregador da sua carabina M1 Garand. Ao seu lado, o sargento John H. Mills, um texano de 25 anos com olhos endurecidos pela poeira do deserto, grita ordens para manter a formação. Fiquem firmes, rapazes, isso é o dia D. Vamos tomar essa praia ou morrer tentando. A rampa da lancha desce com um estrondo metálico e o inferno se revela. Balas traçantes das metralhadoras MG-42 alemãs varrem a areia, transformando a praia em um matadouro. Você ouve o zumbido mortal delas como vespas enfurecidas e o impacto surdo nos corpos dos primeiros soldados que saltam para a água gelada. Taylor mergulha, a água subindo até o peito, arrastando sua mochila de 15 quilos com rações, munição e um rádio portátil SCR-300. Ondas o empurram contra obstáculos de concreto alemães. Os belos belgas, crivados de minas Teller. Explosões de granadas de morteiro 80 mm erguem colunas de areia e sangue, e o vento carrega o cheiro de pólvora queimada misturado ao fedor de algas e entranhas expostas. Eles avançam aos tropeços, o 16º Regimento de Infantaria liderando o assalto sob o comando do general Norman Cotta. Mills puxa Taylor pelo braço quando uma rajada de metralhadora corta 2 companheiros ao meio. "Coronel, cubra a esquerda! Os ninhos de metralhadora estão nos flanqueando!" Berra ele, disparando sua Thompson Submachine Gun em rajadas curtas contra as falésias de calcário que se erguem a 30 metros da costa. As posições alemãs, fortificadas com bunkers de concreto do Muro Atlântico, vomitam fogo de canhões. PAC-40 e obuses de 88 mm. Um soldado ao lado de Taylor, o cabo Ellis, é atingido no ombro por uma bala de 7,92 mm. Ele cai na água, gritando, mas Mills o arrasta para trás de um tanque destruído Sherman, que afundou na maré. Taylor se agacha atrás de um obstáculo de madeira cravado na areia, o coração martelando como um motor sobrecarregado. Ele acena para o tenente John Spaulding, do 116º Regimento de Infantaria, que comanda um pelotão próximo. "Spaulding, precisamos de fogo de cobertura! Chame os destroyers!" ordena Taylor, sua voz rouca contra o rugido das ondas e das explosões. O rádio chia novamente, relatórios de perdas terríveis. 2. Zio 0 homens, já caídos na primeira hora. Você imagina o pânico nos rostos jovens, muitos com apenas 19 anos, recrutados de fazendas americanas e cidades industriais, agora enfrentando a máquina de guerra nazista em sua própria casa. Enquanto isso, nos bastidores da praia, o caos se alastra. Engenheiros do Corpo de Engenheiros do Exército do Zouare lutam para desarmar minas, enquanto balas ricocheteiam em seus capacetes. Um grupo de Rangers da 2ª Força de Ataque Ranger escala as falésias sob fogo cruzado.
usando ganchos e cordas para flanquear os defensores alemães do Regimento 916. Taylor observa, ofegante, como um projétil de artilharia de 105 explode a 20 metros, lançando terra e fragmentos que cortam o ar como navalhas. Ele sente uma pontada aguda no braço esquerdo. Estilhaços o acertaram, rasgando o uniforme e a carne abaixo. Sangue quente escorre, mas ele ignora, apertando um curativo improvisado com a mão direita. Não é nada, resmunga para si mesmo, pensando na esposa e na filha esperando em casa, em Kansas. Mills o nota e grita: "Coronel, você está sangrando. Deixe o médico ver isso." Mas Taylor balança a cabeça, erguendo-se para liderar o avanço. Sem tempo para feridas. "Sargento, olhe para aqueles rapazes. Eles precisam de nós na frente." Eles se movem em zigue-zague pela areia encharcada, usando os cadáveres e os destroços como cobertura. Uma granada de haste alemã, a Steel Hand Granite, rola para perto. Taylor a chuta de volta com o pé e a explosão os joga no chão, o impacto reverberando em seus ossos. O silêncio que segue é breve, quebrado apenas pelo gemido dos feridos e pelo crepitar distante de um incêndio em um veículo anfíbio Duke AW. À medida que o sol tenta romper as nuvens, o primeiro sinal de progresso surge. Um pelotão de engenheiros explode uma brecha nos arames farpados com dinamite C4, abrindo caminho para os tanques DD que finalmente emergem da água. Taylor, com o braço latejando e a visão embaçando pela perda de sangue, aponta para as falésias. "Avante, 1º Batalhão! Tomem aquela altura ou estamos todos mortos." Seus homens exaustos, mas impulsionados pela adrenalina, seguem, disparando contra as silhuetas alemãs que recuam ligeiramente. Mas o custo é alto. Corpos espalhados como bonecos quebrados, o mar tingido de vermelho. Enquanto o dia avança, Taylor sente o peso da responsabilidade. Ele sabe que essa praia é a chave para a libertação da Europa, mas o ferimento o enfraquece, uma dor constante que ele enterra sob camadas de determinação. Nos momentos de pausa, entre ordens e tiros, ele se pergunta se sobreviverá ao entardecer. O rádio anuncia reforços chegando, mas o fogo alemão persiste e uma nova onda de contra-ataque se forma nas trincheiras inimigas. O que viria a seguir testaria não apenas sua liderança, mas sua vontade de continuar de pé, mesmo quando o corpo implora para cair. Se quiser mergulhar mais fundo nessas histórias de coragem e sacrifício, inscreva-se no canal agora. A batalha pela Omaha mal começara. E o ferimento de Taylor era apenas o primeiro de muitos testes que o aguardavam contra a fúria da Wehrmacht. O avanço sob fogo inimigo. O sol de junho luta para atravessar as nuvens densas sobre a praia de Omaha, mas o ar permanece carregado de fumaça e o fedor metálico de sangue fresco. Você sente o peso da areia úmida grudando nas botas. Cada passo, uma luta contra o cansaço que corrói os músculos. Coronel George Taylor, com o braço esquerdo enfaixado de forma precária em um pedaço de camisa rasgada, lidera o 1º Batalhão da 1ª Divisão de Infantaria em direção às falésias que se erguem como sentinelas implacáveis. O ferimento lateja como um tambor distante, enviando ondas de náusea pelo corpo, mas ele ignora, os dentes cerrados, enquanto ajusta a carabina M1 Garand na mão direita. "Mantenham a linha, rapazes! Aqueles bunkers não vão se render sozinhos!" grita ele, a voz rouca competindo com o estalo incessante das balas que ricocheteiam nas rochas calcárias. Sargento John H. Mills, agora com uma mancha de sangue no uniforme de seu companheiro caído, avança ao lado de Taylor, a Thompson cuspindo fogo em rajadas controladas contra as posições alemãs. Os defensores da 305ª Divisão de Infantaria, entrincheirados nos ninhos de metralhadora MG-42, respondem com fúria.
Você ouve o zumbido característico das balas de 7,92 mm cortando o ar, como abelhas mortais, e o impacto surdo quando elas encontram carne. Um soldado do pelotão de Taylor, o privado Ramírez, um jovem de Nova York com sotaque brooklynês, é atingido na perna. Ele cai gritando, arrastando-se para trás de um pedaço de arame farpado retorcido. Mills se joga ao lado dele, aplicando um torniquete improvisado com uma baioneta e um cinto. "Aguente firme, garoto! O médico está vindo!" berra o sargento, mas seus olhos traem o pânico. Os médicos de combate do batalhão estão sobrecarregados, tratando ferimentos com morfina e sulfa em meio ao caos. Taylor, sentindo o braço inchar sob o curativo, sinaliza para o tenente John Spaulding, que comanda o flanco direito com o 116º Regimento. "Spaulding, flanqueie pela esquerda. Use os Rangers para escalar e bombardear aqueles PaC-40", ordena ele, apontando para os canhões antitanque alemães que disparam contra os primeiros tanques Sherman que emergem das ondas. Os veículos anfíbios, com suas esteiras girando na areia fofa, avançam devagar, mas um obus de 75 mm os atinge de raspão, lançando chamas e fumaça negra. Explosões ecoam pelas falésias e fragmentos de metal voam como estilhaços de granizo, forçando os homens a se jogarem no chão. Taylor sente uma pontada aguda no ferimento quando uma lasca roça sua bota. O sangue agora escorre pelo antebraço, misturando-se ao suor salgado. Nos bastidores do assalto, a inteligência aliada prova seu valor. Um operador de rádio SCR-300, o walkie-talkie backpack, que pesa como uma âncora nas costas de um cabo, transmite coordenadas para os destroyers da Marinha do CBQ ancorados no canal. USS Frankfurt, fogo de precisão no setor Charlie. Bunkers nas coordenadas 4921 Norte, 052 Oeste. Crepita a mensagem no éter, interrompida por estática. Minutos depois, os canhões de 5 polegadas dos navios navais rugem, enviando projétil de alto explosivo que impactam as falésias com trovões ensurdecedores. Rochas se desfazem em poeira e gritos em alemão ecoam. Os defensores, liderados pelo Major Werner Pluskat, do Regimento 916, recuam momentaneamente, atordoados pela precisão naval. Mas a Wehrmacht não cede fácil. Contra-ataques surgem das trincheiras com granadas de haste Stillhandgranate rolando ladeira abaixo como bolas de demolição. Você imagina o terror nos olhos dos soldados alemães, muitos deles recrutas da juventude hitlerista, forçados a defender o muro atlântico com o que resta de sua determinação fanática. Taylor, impulsionado por uma mistura de raiva e instinto de sobrevivência, ergue-se e corre para uma posição elevada, o braço ferido balançando inutilmente. "Carga! Pelo amor de Deus, avancem!" urra ele, disparando contra uma silhueta inimiga que surge de um bunker. A bala da M1 acerta o ombro do alemão, que cai com um gemido gutural. Mills o segue lançando uma granada MK2 que explode dentro da fortificação, silenciando uma MG-42. O cheiro de cordite queimado enche o ar, misturado ao odor terroso das raízes expostas nas encostas. Enquanto o batalhão ganha terreno, o ferimento de Taylor piora. O sangramento reaberto transforma o curativo em uma massa pegajosa, e a visão em seu olho esquerdo começa a borrar pela exaustão e perda de sangue. Ele tropeça em uma raiz, caindo de joelhos atrás de um obstáculo de concreto. O sargento o alcança, ofegante. "Coronel, você precisa parar. Isso vai te matar antes dos Krauts", implora Mills, tentando amarrar um novo curativo com tiras de pano de uma mochila rasgada. Taylor o empurra gentilmente, os olhos flamejando com uma determinação férrea. "Não enquanto esses meninos precisarem de mim, sargento. Lembra da Sicília? Sobrevivi a pior. Isso é só um arranhão." Ele se levanta, ignorando a dor que irradia como fogo pelo ombro, e aponta para o topo da falésia. "Olhe ali, os Rangers estão abrindo caminho.
Vamos uni-los e esmagar esses ninhos. O general Norman Cota, o duro como pregos, comandante da 22ª Divisão, surge em meio ao fumo, seu uniforme sujo de areia e sangue alheio. Ele bate no ombro bom de Taylor, um gesto que envia uma faísca de agonia. Bom trabalho, George. Seu batalhão está rompendo a linha. Mas ouça os relatórios. Os alemães estão chamando reforços da 21ª Divisão Panzer. Precisamos consolidar antes que os tanques cheguem. Taylor acena, a mente correndo. Ele sabe dos segredos da inteligência ultra decifrados pelos britânicos em Bletchley Park, que alertavam sobre as reservas nazistas. Mas aqui, na linha de frente, é só instinto e coragem. Um pelotão de engenheiros, armados com massas e explosivos C4, avança para demolir os últimos arames farpados, abrindo uma trilha estreita pela encosta. De repente, uma rajada de metralhadora varre o grupo. 2 engenheiros caem e Taylor sente o ar se partir ao seu redor. Ele se joga no chão, rolando para a cobertura, o braço ferido batendo contra uma pedra e reabrindo a ferida com violência. Sangue jorra, mas ele ri, um riso amargo, quase histérico. Eles não vão nos parar agora, grita para Mills, que responde com fogo de supressão. Os Rangers da 2ª Força, liderados pelo Major James Sullivan, finalmente chegam ao topo, lançando granadas e descendo cordas para puxar os infantes. Você ouve os vivas misturados aos gemidos, o vento carregando o som de botas pisando em cascalho solto. À medida que o sol sobe mais alto, o batalhão captura o primeiro bunker intacto, encontrando mapas e rádios alemães que revelam posições inimigas. Taylor, pálido e trêmulo, inspeciona o local, o braço pendendo como peso morto. Ele ordena a destruição do equipamento, mas um oficial alemão ferido, um lieutenant com o uniforme rasgado, ergue as mãos em rendição. Caput. Alice Caput, murmura o homem, os olhos vazios. Taylor o encara, sentindo uma pontada de empatia humana em meio à carnificina. Ambos prisioneiros de uma guerra que devora almas. O avanço prossegue, mas o custo se acumula. Corpos de ambos os lados jazem espalhados, e o rádio anuncia mais perdas. O 16º Regimento perdeu 1/3 de seus homens. Taylor, forçando-se a continuar, sabe que o ferimento o está traindo. Infecção ameaça, e a dor nubla o julgamento. Ainda assim, ele lidera o próximo assalto, determinado a romper as linhas alemãs antes que a noite caia. Mas nas sombras das falésias, uma emboscada maior se forma, testando os limites de sua resistência e revelando o verdadeiro preço de uma liderança inabalável. A resistência nas alturas. O ar nas falésias de Omaha carrega um cheiro denso de terra revirada e metal queimado, enquanto o sol de meio-dia luta para penetrar a fumaça espessa que paira como um véu de luto. Você sente o cascalho solto rolando sob as botas. Cada passo, uma aposta contra o deslize fatal para o abismo abaixo. Coronel George Taylor, o braço esquerdo agora uma massa inchada e latejante sob camadas de curativos improvisados, cambaleia para a frente de seu pelotão remanescente. A dor irradia como uma chama viva, nublando sua visão com pontos pretos. Mas ele cerra os dentes e ajusta a carabina M1 Garand na mão direita, ignorando o suor que escorre nos olhos. Mantenham os olhos abertos, homens. Esses falésias são um labirinto de morte, murmura ele, a voz fraca, mas firme, ecoando contra as paredes rochosas que se erguem íngremes. Sargento John H. Mills, com o rosto sujo de poeira e sangue seco, avança colado ao flanco de Taylor, a submachine gun Thompson, ainda quente de disparos recentes. Os Rangers da 2ª Força de Ataque Ranger, agora integrados ao 1º Batalhão, flanqueiam o grupo, suas cordas e ganchos ainda pendurados nos uniformes. O Major James Sullivan, líder dos Rangers, sinaliza para uma pausa tática atrás de uma saliência de calcário, onde o vento uiva como um lamento fantasmagórico.
Explosões distantes dos obuses navais dos destroyers USS McCook e USS Carmick continuam a martelar as posições alemãs. Mas aqui, nas entranhas das falésias, o som é abafado, substituído pelo crepitar de rádios inimigos capturados que vazam estática e ordens em alemão gutural. Taylor se encosta na rocha fria, o braço ferido pendendo como um peso morto, e respira fundo, sentindo o gosto salgado de sangue na boca, talvez do lábio mordido para afastar a fraqueza. De repente, o silêncio é rompido por um estalo seco, o clique de uma mina Schützenmine sendo acionada. Uma explosão rasga o ar a 10 metros, lançando terra e fragmentos que chovem como granizo letal. 2 Rangers caem gritando, um com a perna dilacerada pela carga de 200 gramas de TNT, o outro com estilhaços cravados no peito. "Emboscada! Krauts à frente!" berra Mills, mergulhando para a cobertura e abrindo fogo com a Thompson em rajadas curtas, as balas de 45 ACP ricocheteando nas paredes. Taylor sente o impacto da onda de choque no corpo, reabrindo a ferida no braço com uma dor lancinante que o faz grunhir. Sangue fresco escorre pelo uniforme, tingindo o tecido caque de escarlate, mas ele se ergue, o instinto de liderança sobrepujando o corpo traidor. "Flanqueiem pela direita. Sullivan, leve seus homens pelo topo", ordena ele apontando com a carabina para uma trilha estreita que serpenteia pela encosta. Os alemães, da 305ª Divisão de Infantaria, reforçados por elementos da 706ª Divisão Estática, surgem das trincheiras camufladas como fantasmas cinzentos. Você ouve o rugido característico das MG-42, as serrações de Hitler, cuspindo 200 tiros por minuto, transformando o cascalho em uma nuvem de poeira mortal. Balas de 7,92 mm zumbem ao redor, cortando folhas e carne com igual indiferença. Um soldado americano, o Cabo Ellis, o mesmo ferido na praia, tenta se arrastar para ajudar um companheiro, mas uma rajada o atinge nas costas. Ele desaba com um gorgolejo, os olhos vidrados fixos no céu nublado. Taylor, agachado atrás de uma pilha de rochas, sente o pânico subir pela espinha, mas enterra-o sob anos de comando. Ele ativa o rádio SCR-300 nas costas de um operador próximo, o aparelho chiando como um inseto irritado. Comando Omaha. "Aqui, Taylor. Sob fogo pesado nas falésias setoriais. Solicito apoio aéreo imediato. Coordenadas 49, 21, 30 Norte, 052, 15 Oeste. Enquanto espera, a batalha se torna pessoal, um confronto brutal de homem contra homem nas sombras das rochas. Um pelotão alemão, liderado por um Feldwebel com cicatrizes no rosto e uma MP-40 na mão, avança pela trilha inferior, lançando granadas de haste Steel Hand Granate que explodem com baques surdos, enviando estilhaços que cortam o ar. Mills responde com uma granada própria, a MK2 Ananas, rolando pela encosta e detonando em uma bola de fogo, silenciando 2 inimigos. Mas Taylor vê o perigo maior, um ninho de metralhadora, PAC-40 antitanque, semi-enterrado a 50 metros, girando sua boca de 75 mm para varrer o caminho. O canhão ruge, o projétil perfurando uma rocha próxima e lançando lascas que ferem o ombro de Taylor novamente. Não uma bala, mas um fragmento que aprofunda a ferida original, fazendo o sangue jorrar em um arco quente. Ele cai de joelhos, a visão piscando, o mundo girando em tons de cinza e vermelho. "Coronel, fique abaixado!" grita Mills, arrastando-o para trás de um barranco, aplicando pressão no ferimento com as mãos trêmulas. A dor é um monstro agora, roendo os nervos como ácido, mas Taylor empurra o sargento para longe, erguendo-se com um esforço que faz seus músculos gritarem. "Não, eu não caio aqui!" rosna ele, pegando a carabina com as 2 mãos, apesar da agonia no braço esquerdo. Seus homens o encaram, olhos arregalados. O coronel ferido,
pálido como um fantasma, mas de pé, um farol no caos. Inspirados, eles avançam. Sullivan e seus Rangers descem do topo com cordas, flanqueando o ninho de metralhadora e lançando cargas de dinamite C4 que explodem em uma cascata de concreto e metal retorcido. Gritos em alemão ecoam. Feuer! Rückzug! Enquanto os defensores recuam, deixando para trás corpos e armas abandonadas. Taylor lidera o contra-ataque pessoalmente, mancando pela trilha com a carabina cuspindo fogo. Ele mira em um soldado alemão que surge de uma trincheira, o tiro da M1 acertando o peito do homem, que cai com um baque surdo. O cheiro de pólvora enche suas narinas, misturado ao suor e ao medo que gruda na pele. Nos bastidores, a estratégia aliada se desenrola. Aviões P-47 Thunderbolt da 9ª Força Aérea roncam no céu, mergulhando para bombardear as reservas da 21ª Panzer que se aproximam. Bombas de 500 libras caem como trovões, sacudindo as falésias e forçando os alemães a se dispersarem. Mas o custo é imediato. Um Thunderbolt é abatido por Flak de 88 mm, girando em chamas para o mar abaixo. Você sente a tensão humana no ar, o medo nos rostos dos jovens alemães, muitos com não mais de 18 anos, arrancados de vilarejos para defender o Reich. A exaustão nos olhos dos americanos, impulsionados por cartas de casa e o sonho de liberdade. Taylor, o ferimento agora uma ferida aberta que pulsa com cada batida do coração, captura um oficial alemão ferido, um Oberleutnant com o braço pendurado em uma tipóia improvisada. Diga a seus homens para se renderem, ordena Taylor em um alemão rudimentar aprendido na inteligência pré-invasão. O oficial cospe no chão, mas seus olhos traem o cansaço. A guerra acaba para todos, coronel. Taylor o algema, sentindo uma faísca de humanidade em meio à fúria, mas o momento passa. Outro contra-ataque surge das profundezas das falésias. Mills nota o estado de Taylor e tenta convencê-lo. Coronel, deixe-me liderar. Você está sangrando para fora. Mas Taylor balança a cabeça, a determinação endurecendo suas feições. Enquanto eu puder andar, eu luto com vocês, sargento. Esses rapazes merecem isso. Eles prosseguem ganhando o topo da falésia, onde o horizonte revela o interior da Normandia. Campos verdejantes, salpicados de bunkers distantes. O rádio anuncia progresso. O 116º Regimento rompeu em outro setor. Mas Taylor sente o corpo falhar. A infecção começa a queimar, e uma nova onda alemã, com tanques Panzer IV roncando ao fundo, ameaça engolir o avanço. A escolha agora é clara: recuar ou pressionar, arriscando tudo pela vitória que paira ao alcance. A queda das linhas inimigas. O topo das falésias de Omaha se estende como uma ferida aberta na terra normanda, com o vento uivante carregando o eco distante de motores de tanques que roncam como feras despertas. Você sente o cascalho úmido sob as botas, misturado ao sangue que gruda como lama pegajosa, enquanto o sol poente tinge o céu de um laranja sangrento. Coronel George Taylor, o braço esquerdo uma ruína inchada e purulenta que lateja a cada respiração, apoia-se em uma rocha irregular, a carabina M1 Garand tremendo em sua mão direita. A infecção avança como um fogo lento, nublando sua mente com febre e visões borradas de rostos familiares. A esposa em Kansas, a filha rindo em um quintal distante. Mas ele pisca para afastar as sombras, os olhos fixos no horizonte, onde silhuetas de Panzer IV da 21ª Divisão Panzer emergem dos campos, suas torres girando com canhões de 75 mm prontos para cuspir morte. Eles vêm com tudo agora, rapazes. Mas nós os paramos aqui, murmura Taylor, a voz um sussurro rouco que corta o ar carregado de tensão. Sargento John H. Mills
Exausto, mas vigilante, posiciona os últimos homens do 1º Batalhão atrás de trincheiras improvisadas, cavadas com pás entalhadas e mãos nuas. Os Rangers da 2ª Força, sob o Major James Sullivan, se espalham pelas laterais, suas metralhadoras leves, Browning M1919, montadas em rochas para cobrir o avanço inimigo. Explosões de artilharia alemã de 105 mm chovem ao redor, erguendo colunas de terra e fumaça que sufocam o ar, o cheiro acre de enxofre misturando-se ao fedor de suor e feridas abertas. Mills arrasta uma caixa de munição para perto de Taylor, notando o tremor no corpo do coronel. Coronel, você mal se aguenta em pé. Deixe-me chamar a evacuação. O médico de combate está a 200 metros atrás, implora ele. Os olhos suplicantes em meio ao rosto sujo de fuligem. Taylor balança a cabeça devagar, o movimento enviando uma onda de náusea que o faz engolir em seco. Não, sargento. Se eu sair agora, esses meninos perdem o ânimo. Lute comigo até o fim. O rugido dos Panzer IV se intensifica, as lagartas de aço triturando o solo macio enquanto avançam em formação de cunha, apoiados por infantaria da 352ª Divisão que salta das escotilhas com o MP-40 em punho. Você ouve o zumbido das balas traçantes cortando o ar, como estrelas cadentes invertidas, e o impacto surdo quando elas atingem a linha americana. Um Ranger é vaporizado por um tiro direto do canhão principal. O Sherman capturado que eles usavam como cobertura, explodindo em uma bola de fogo que ilumina as falésias como um sol artificial. Gritos perfuram o caos. Panzer voraus, Feuer frei. Enquanto os alemães pressionam, suas granadas de haste rolando pela encosta como sementes de destruição. Taylor sente o chão tremer sob os obuses e um fragmento perdido rasga sua manga, aprofundando a ferida no braço com uma dor que o faz ver estrelas. Ele cai de lado, o mundo girando, mas se apoia na carabina e dispara, a bala de Padas 30-06, acertando o visor de um tanque a 150 metros, distraindo o artilheiro o suficiente para que Mills lance uma bazuca M1A1. O foguete de 60 mm sai sibilando, impactando a lateral do Panzer IV com um estrondo que ecoa como um trovão. Chamas irrompem da escotilha e o veículo para, vomitando fumaça negra, enquanto a tripulação salta em pânico, metralhada pelos Rangers. Um abatido, continuem atirando! Berra Sullivan, sua voz competindo com o crepitar das Browning. Mas os alemães não recuam. Outro tanque avança, seu canhão girando para mirar o centro da linha. Taylor, forçando-se a ficar de joelhos, ativa o rádio SCR-300 com a mão boa, o aparelho chiando como um espírito atormentado. Comando aqui Taylor no topo de Omaha. Panzer atacando. Coordenadas 49-21-45 norte, 052-30 oeste. Mandem os caçadores bombardeiros agora. A estática responde por um momento eterno, mas então... Confirmado, coronel. P-47 inbound em 2 minutos. Nos minutos que se arrastam como horas, e batalha vira um inferno pessoal. Um pelotão alemão flanqueia pela esquerda seus soldados, muitos com uniformes remendados e olhos assombrados pela propaganda do Reich, avançando com baionetas fixadas em Karabiner 98K. Mills os enfrenta em combate corpo a corpo, sua Thompson esvaziando um pente após o outro, balas de 45 perfurando peitos e braços. Taylor, o braço inútil agora amarrado ao corpo com um cinto para evitar que balançasse, carrega uma granada MK2 e a arremessa contra o 2º Panzer. A explosão danifica a lagarta, imobilizando o monstro de aço, mas um atirador alemão o mira. A bala de 92 metros roça sua coxa, abrindo um sulco superficial que sangra profusamente. Ele grunhe, caindo para trás, o chão frio contra as costas, enquanto o mundo se estreita para um túnel de dor e determinação. Levante-se, coronel! Eles estão quebrando!
grita Mills, puxando-o pelo colarinho enquanto os Rangers derrubam o último tanque com outra bazuca. Então, o céu escurece com o ronco dos P-47 Thunderbolt da 9ª Força Aérea, mergulhando como falcões com metralhadoras de 12, 7mm e bombas de 250 libras. As aeronaves varrem a formação alemã, balas traçantes tecendo uma teia mortal que ceifa a infantaria e faz os tanques restantes recuarem em desordem. Explosões florescem nos campos abaixo e gritos de Rückzug, der Feind ist zu stark ecoam enquanto os sobreviventes da Wehrmacht fogem para as matas próximas. Taylor, deitado na terra, assiste a vitória se desenrolar, o peito arfando com respirações rasas. Seus homens o cercam, vivas misturados a soluços de alívio. O topo das falésias é deles, a estrada para o interior da Normandia aberta. Mas o preço é visível em cada rosto, corpos espalhados como folhas caídas, o batalhão reduzido a menos da metade, com Mills carregando um ferimento no ombro e Sullivan contando perdas entre os Rangers. O general Norman Cota chega ao entardecer, seu Jeep Dodge parando em meio aos destroços, e ajoelha-se ao lado de Taylor. Você fez o impossível, George. Seu ferimento é grave. Médicos, agora! Taylor sorri fracamente, o rosto pálido sob a sujeira. Só um arranhão, general, mas diga aos rapazes que valeu a pena. Enquanto os paramédicos o erguem em uma maca improvisada, aplicando plasma e morfina, ele olha para o mar, onde a frota aliada ancora como sentinelas vitoriosas. A invasão prossegue, mas para Taylor, a guerra termina ali, evacuado para um hospital de campanha em um LCVP, o braço salvo, mas marcado para sempre pela cicatriz de uma liderança que desafiou o impossível. Dias depois, nos relatórios de inteligência ultra, sua ação é citada como pivotal para romper o muro atlântico em Omaha. Mas em noites quietas, Taylor sonha com os caídos, o peso do sacrifício ecoando como o vento nas falésias. A Europa avança para a libertação, mas o custo humano permanece, uma lição gravada em sangue e coragem inabalável.